Fala pessoal, meu nome é Igor Halford e eu vim falar com vocês sobre um assunto bem delicado que é arquitetura de projetos VJS. É um assunto bem complicado, né? Então, tipo, tem várias formas de você conseguir fazer uma mesma coisa, justamente porque o Vue te dá uma flexibilidade muito grande e às vezes a gente não sabe o que fazer com tanta flexibilidade. E a arquitetura, que é um tema que tipo, você acaba só chegando num denominador comum do que fazer ou não depois de muita experiência, ou então depois de consultar bastante gente. E eu queria falar com vocês de um projeto que acabou surgindo lá no trabalho, que era assim, sempre que a gente tinha um projeto novo, a gente acabava adaptando o projeto, aos nossos modos de fazer as coisas, esse tipo de coisa. E ao invés de a gente ter que iniciar sempre um projeto lá com Vue CLI e depois configurar como a gente queria, a gente fez um boilerplate, seria um start inicial de código, né? Tipo uma porrada de arquivo configurado da nossa forma, eu acho que é a melhor forma de traduzir boilerplate, ou tentar traduzir. E a gente colocou no GitHub, e eu vou mostrar ele para vocês aqui agora. É esse projeto aqui, então, e tá no GitHub lá, um projeto comum do GitHub. Aqui tem as instruções de como rodar, como fazer build, esse tipo de coisa, mas é basicamente a mesma coisa que o Vue CLI te dá. Já partindo aqui para a estrutura de pastas, eu clonei o projeto, para você começar a usar, você clona o projeto e já vai modificando, fazendo suas modificações, mas eu queria mostrar um pouco da estrutura de pastas que a gente usa. É basicamente isso aqui, então se a gente olhar aqui no main, a gente tem praticamente a mesma coisa do que o Vue CLI te gera, a gente não mudou nada, só colocou aqui store, router, esse tipo de coisa. Nossas views são arquivos das nossas rotas, então se a gente olhar aqui no router e no index, a gente tem a inicialização do router, depois a chamada para o arquivo que faz o require das rotas dos arquivos view e coloca tudo certinho, bonitinho aqui. Da melhor forma possível, mais organizado possível. Outra coisa é aqui a gente tem uma pasta de utils, que é para colocar utils do projeto mesmo, e uma delas é o request.js, que é, como o nome diz, eu acredito que seja bem didático isso, a gente está inicializando uma instância do Axios aqui para ter o HTTP Client. Então, esse arquivo aqui é basicamente um HTTP Client. Aqui eu faço a inicialização, passo o base URL, essa funçãozinha aqui é só para poder fazer o if lá do seu Node Env, para saber se ele vai apontar para API de production, se ele vai apontar para API local, de homolog, assim por diante. E uma coisa interessante aqui desse HTTP Client é que a gente criou dois interceptors. Um interceptor no request e um interceptor no response. E esses dois interceptors, a gente aqui no meio chama uma mutation chamada setAPI call in progress, que é basicamente, tipo, toda vez que eu fizer um Ajax, ele vai passar por aqui, se eu estiver usando esse HTTP client, óbvio, ele vai passar por aqui e vai setar na store lá falando, ó, tem um Ajax ocorrendo. Então a gente consegue fazer verificações. Então imagina que, sei lá, eu tenho que fazer dois Ajax ao mesmo tempo, mas eu não posso fazer um Ajax enquanto não terminou o outro. Eu consigo saber justamente porque na minha store vai estar setada lá, ó, tem algum Ajax acontecendo. E a gente seta sempre que for fazer um request, que é quando o Ajax começa para true, e sempre que estiver fazendo o response, que é quando o Ajax termina, né, vamos dizer assim, para false. E aqui a gente tem outras coisas também, como por exemplo pegar token do local storage e assim por diante. Outra coisa interessante aqui é essa pasta de service, que é exatamente isso que vocês estão olhando. Eu faço o import do meu HTTP client, está na pasta request, e crio um objeto aqui das funções. Então, sei lá, aqui no caso é user, certo? Então, aqui eu vou ter a função de create, vou ter a função de update, eu vou ter a função de delete e assim por diante. Eu só importei o HTTP client aqui e passei o método certo lá para o domain certo da minha API e tal, e assim por diante. Mas é isso, tipo, eu tenho aqui o objeto das actions que, no caso, o users pode fazer. E uma coisa legal disso é que a gente usa isso junto com a Store. Então, a gente não faz o import disso aqui direto no meu arquivo Vue, por exemplo. Eu delego isso para o Vuex. Então, se a gente olhar aqui no nosso Vuex, a gente tem o index aqui inicializando todo o Vuex, como a gente já está acostumado a ver. Mas aqui eu faço o import de um cara chamado root store, que está aqui. Esse root store ele tem uma action chamada API. Então, sempre que eu for fazer um Ajax, sempre que eu for fazer uma requisição para API, eu vou lá no meu componente Vue e vou fazer um map de uma action, que no caso seria API, por exemplo. Aí eu faço o action e eu tenho que passar alguns parâmetros, como por exemplo, entity action e esses outros aqui que são opcionais, seria o payload, no caso de uma requisição post, ou put, ou assim por diante, e os outros que são carry parameters, que vocês sabem muito bem o que é. Mas ele funciona basicamente de tipo,
eu passo uma entidade, que seria o nome do meu arquivo, então users. Eu passo uma action, que seria a função que eu quero chamar de users. Então, por exemplo, action seria, por exemplo, create. E aqui eu passo o resto do conteúdo. No caso, o create ele recebe um payload. Então, eu passo um payload para minha função API. Ele já coloca aqui tudo certinho. Isso está dentro do try-catch. Então, caiu aqui, a gente já faz um handling básico de erro aqui e deixa lá na stop, caso queira mandar para algum tracing da vida, alguma coisa assim. E o resto da história, que é basicamente esse módulos. Então, users, aqui todo, no caso desse módulo de user, ele é namespaced, então, para ter uma organização melhor, né? E aqui eu só colocaria as coisas pertinentes a users mesmo. Aí a gente tem Store, Services, ou Router, e as outras que geralmente tem todas as aplicações Vue, que é Components, aí você coloca seus componentes. E aqui no caso da Views, que seria as páginas da sua aplicação, né, que você colocaria na sua rota lá e tal. Mas é isso, tipo, não tem mistério. Essa foi a conclusão que a gente chegou desenvolvendo. E a gente quis colocar lá para a galera que tem dúvida e tanto para agilizar nosso trabalho, para a galera que tem dúvida nisso, ter um norte de onde seguir na hora de fazer um projeto novo, alguma coisa assim. Eu já utilizei essa estrutura em hackathons, já me ajudou bastante, e eu mesmo acabei comprovando que é uma estrutura que deixa a gente bastante produtivo. Então, feedbacks, pull requests, querem fazer contribuições de código, eu vou deixar o link em algum lugar para esse projeto aqui, e vocês podem, com certeza, dar feedbacks, porque isso é muito bom, ainda mais falando de arquitetura, que é um assunto bem complexo. Eu espero ter ajudado, deixa o feedback aí desse vídeo aqui, se foi bom, se eu expliquei bem, alguma coisa assim, e é isso.